Olá, gente, boa noite. Aqui é o Eli Jones, o canal Eli Jones apresenta mais uma vez numa noite especial com meu amigo Demis Viana. Daqui a pouco ele está entrando aqui com a gente e eu quero dizer a vocês que é um prazer estar aqui com vocês, não só no meu canal do YouTube, mas principalmente hoje, por um momento, especial, vamos dizer assim. Eu estou fazendo transmissão no meu perfil e no meu canal pelo Facebook, né? E depois da nossa live, tanto eu quanto o Demis, a gente vai botar lá no YouTube para que todos os nossos amigos, pessoas que não têm, né, conta no Facebook, possa ter o acesso, o devido acesso da nossa noite. Então, trazendo para vocês um cara que é especialista em estudar. Ele, desde os 15 anos, simplesmente vê tudo e absorve tudo sobre o que ele faz, que é o quê? Estudar sobre a cosmologia das coisas, sobre os segredos por trás de toda a matéria que envolve UFOs, novas vidas, novas possibilidades de vidas no tempo atual, no passado e até no futuro. Com vocês, meu amigo Demis Viana. Olá a todos, muito boa noite, Eli Jones, segunda vez que nós estamos juntos. Prazer. No canal, agora no Facebook, de forma extraordinária. É um prazer estar com você aqui, com os amigos também. Como você bem falou, essa live vai ser disponibilizada após o término, tanto no seu canal como no canal Mundo Secreto Demis Viana. Então, não fiquem preocupados. Tem pessoa falando, não, mas eu não vou ter acesso, eu não tenho conta no Facebook. Não tem problema nenhum. Depois da live terminar, ela vai ser disponibilizada tanto na plataforma, nas duas plataformas, tanto na plataforma do Eli Jones, quanto na minha também. Então, não fiquem preocupados. Tem gente já me indagando há tempos. A gente até pensou em mudar os planos, mas como estava muito em cima da hora, e a maioria já estava sabendo que era assim, então a gente só conseguir atingir uma parcela do público. Então, como se fala, vamos manter o jogo como foi determinado. Vamos alterar muitas coisas, mas é um prazer, é uma satisfação estar aqui. Eu tenho um canal sobre transição planetária. A transição planetária, ela envolve muitas coisas, então envolve política também, envolve ufologia, envolve ciência, tecnologia, então é muito vasto. Quando a gente fala de transição planetária, tem muitas pessoas que pensam que é só de espiritualidade. Não. Abrange todas as áreas do conhecimento. E também a área de história, geografia, na verdade, todas as ciências. Arqueologia também, antropologia, filosofia, economia, na verdade, todas as áreas do conhecimento. Porque todas as áreas do conhecimento precisam ser revistas. É uma revisão de tudo, porque isso. Tudo é uma grande embrulhação. Nós fomos enganados durante muito tempo, nós fomos levados a uma forma de raciocinar errada, uma forma de ver o mundo equivocada, e esta é a grande armadilha no qual nós nos encontramos. Então, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver. A história ela foi manipulada desde os primórdios. Então, as revelações, transição planetária nada mais é que uma fase de grandes revelações. E revelações de todos os níveis. Então, nós vamos passar para um novo estágio. Quando o Eli Jones pode até complementar alguma coisa, eu estou vendo que ele tá querendo falar. Não. Ele está querendo falar. Eu estou só esperando um pouquinho, mas eu vou dar um toque para a galera aí. Sim. Então, essa fase diferenciada, quando teve a Revolução Industrial, começou no final do século XVIII, século XIX, o mundo começou a acelerar a tecnologia, desenvolvimento das tecnologias. Depois nós desenvolvemos a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foi um sinal que foi para o cosmos. Então, nós mostramos, porque assim, existe uma teia cósmica, uma grade cósmica, a palavra é essa, onde todo o universo, toda a galáxia se conecta. Toda a galáxia se conecta. E esse sinal, quando nós atingimos esse nível tecnológico, ele foi enviado para o cosmos, e os extraterrestres
foi uma grande sinalização. Olha, eles atingiram um certo nível tecnológico e eles são capazes de destruir o mundo inteiro, né? Com a bomba Trinity, né? Que foi o primeiro protótipo da arma nuclear, que foi algo assim terrível. Quando eles fizeram essa experiência, eles não sabiam, só para vocês terem uma ideia, que poderia destruir o mundo inteiro. Então, poderia ter uma reação em cadeia e o mundo poderia ser destruído. Mas, mesmo assim, eles fizeram essa experiência porque queriam o fim do segundo confronto mundial, a qualquer preço, a qualquer custo. Nesse então, caso, você está falando deles... do planeta. Pode falar, né, Jones? Você está falando deles... Isso, eu estou falando com a relação ao protótipo da bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Né? Que foi a bomba... Quem estava por trás disso não era só os sim, é que o processo é o seguinte, nós desenvolvemos um certo nível tecnológico, e o nosso nível tecnológico ele se desenvolveu com o princípio das máquinas, né, da inteligência artificial. Quando há um desenvolvimento tecnológico à base de máquinas, ele sempre aponta, ele sempre converge para a inteligência artificial, que, por fim, vai direcionar, vai convergir para o transhumanismo. Aí vem o Elon Musk. Entenderam? O que é o transhumanismo? Mas o que é transhumanismo? Transhumanismo é a fusão do homem com as máquinas. Da carne com a máquina. É o ser humano com as máquinas. Então, vão combinar. É uma combinação sinistra. Uma combinação macabra entre o ser humano e a máquina. Porque eles pensam assim, os transhumanistas, eles são tecnocratas. Todo tecnocrata é transhumanista. Então, existe essa corrente de políticos tecnocratas no mundo. O que é um governo tecnocrata? Eles acham que os governantes eles não são capazes de administrar o mundo e que tem que ter um governo técnico. Um governo técnico, entre aspas, que é tecnológico. Técnico envolvendo tecnologia. Estão entendendo? Por exemplo, teve uma notícia, alguns estados, por exemplo, o estado de Nevada e o estado da Califórnia, eles estão negociando para que bilionários, pessoas com muito dinheiro, construam cidades. Olha só, eles vão construir essas cidades, são cidades tecnológicas, e os donos dessas cidades, que serão os grandes empresários, eles vão ter poder de político. É como se eles criassem um pequeno estado nos Estados Unidos, tivesse o seu próprio estado. Porque, como vocês sabem, os Estados Unidos é uma confederação, então os estados eles têm certa autonomia. Então, eles podem criar a sua própria política, as suas próprias leis. Então, esses governos tecnocratas, eles querem isso. Eles querem construir cidades com tecnologia que apontam para o transhumanismo. Olha que interessante, para o transhumanismo, e eles vão ditar as regras. Mas eles não vão prosperar. Tá ok, meus amigos? Quem dirige esse projeto é o Elon Musk. O Elon Musk tem um projeto do Neuralink. O que é o Neuralink? É um chip no meio da sua cabeça. Então, você vai ficar conectado com o computador. Então, você não vai ter sequer privacidade dos seus pensamentos. Imagine isso. Nem seus pensamentos você vai ter privacidade. Os caras vão chegar lá e vão hackear a tua mente. É coisa assim. Queriam. Já tem, queriam. Já existe hacker na internet. Agora, querer hackear os seus pensamentos é o fim da picada. Aí é o fim do fim. É como a gente fala, a transição planetária, ela vem, a coalizão, a confederação, para bater de frente com tudo isso. Então, a proposta é uma evolução tecnológica à base da vibração, da tecnologia de vibração, e não mais a tecnologia de máquinas, porque essa tecnologia de máquinas ela é nociva. E o desfecho final, vamos pensar se a consequência final da tecnologia de máquinas, de computadores, de chip, né, é a extinção. Tá? A extinção. No fim de tudo, o mundo é destruído e ele acaba sendo colapso, ele entra em colapso, e o Sol acaba se destruindo e o planeta é extirpado através de um buraco negro. Se cria um buraco negro, a estrela acaba morrendo, se torna um buraco negro, e aí vem o fim de tudo. Esse é o destino do IA, da inteligência artificial. É o desfecho final. Então, a nossa proposta, a proposta da transição planetária é algo completamente oposto disso, que é uma revolução
baseado na tecnologia vibracional. O que é isso, tecnologia vibracional, Denis? É o seguinte, o próprio ser humano é um ser tecnológico. Nós temos 12 filamentos do DNA que não foram ativos. Então, imagine vocês que você tendo acesso a esse tipo de DNA no seu organismo, você por si só se torna um ser tecnológico. Em outras palavras, você vai ter o poder da telepatia, você vai desenvolver o poder até do teletransporte, estão entendendo? Você pode mudar a vibração dos objetos, então mudar até a forma, a composição dos objetos. Você mesmo pode ser uma máquina replicadora. O próprio David Odair disse que nós podemos nos tornar, né, através do campo de contenção, que ele fala do campo de contenção, que é uma tecnologia vibracional, né, que é dos nossos amigos pedianos que são seres aquáticos, eu apresentei na live de ontem. Achei muito legal. Você falou, David, você falou errado, é pleiadiano. Não é pleiadiano, é pediano mesmo. É pediano, não é pleiadiano. Pleiadiano é outra coisa de Pleiades, né? Os pedianos, eles são seres aquáticos. E esses seres aquáticos, que foram... Quem fez essa revelação foi o David Adair, né? Um grande cientista, um dos maiores mentes de todos os tempos. Acho que vivo, né? Pelo menos. Ele é do nível do Tesla, eu já mencionei isso, o nível do Einstein. Então, o que ele fala é muito interessante. Então, nós temos uma nova proposta, essa proposta que tem que ser, está sendo trazida para a humanidade, para tentar se contrapor à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai muito além do que você possa imaginar. A inteligência artificial é o próprio, a gente fala, tem pessoas nas religiões, fala do diabo, da força negativa, Satanás, tem vários nomes, Belzebu, etc. Na verdade, o que as pessoas se referem como sendo o demônio, né, em várias culturas, e está em todas as culturas do mundo, né, independente se é islâmico, se é cristão, judeu, essa figura maligna ela é apresentada em todas as culturas, até mesmo nos indígenas, Na verdade, é uma energia, não é um ser pessoal. É uma energia que existe no universo, é como se fosse uma contaminação, uma bactéria, que vai se alastrando e tomando conta de tudo. Então, ela toma galáxias, e ela leva sempre as pessoas a reverenciarem a tecnologia, a venerarem a tecnologia. E a mesma tecnologia que vai ser o seu fim. É engraçado, né? Essa que é a ironia da coisa. Vai ser esse o próprio fim. Porque a loucura toda é essa. A tecnologia ela só funciona quando ela está em sintonia com a tecnologia vibracional. O que é a tecnologia vibracional? É a tecnologia que está dentro de você. Está entendendo? Nós temos poder, nós somos super poderosos, nós somos seres muito especiais. Então, o desafio humano é entender que ele é importante, que ele é uma peça fundamental no desenvolvimento cósmico. O nosso DNA é especial, muito especial. Para você ter uma ideia, o ser humano é uma das mercadorias mais raras, mais caras do universo. Já vi você humano ICC, mais caras do universo. Então, nós somos muito importantes, Elidione. Nós somos deveras importantes. E as pessoas não têm ideia. Se as pessoas tivessem ideia do seu poder, nós estaríamos nessa situação no qual nos encontramos há mais de 25 mil anos. Verdade. A gente vai falar sobre a Lua, mas eu preciso fazer aqui um esclarecimento. Sim. As pessoas perguntaram para mim, foi uma pergunta muito interessante, eu gostei. Falou assim, Demis, mas a transição planetária, por que não veio antes? Por que demorou tanto tempo? Porque nós estamos aqui 25 mil anos só no domínio dos arcontes. Faz 300 anos. Agora, se você for contar, desde os primórdios do tempo, desde a primeira civilização adâmica, então dá muito mais tempo do que isso. Muito mais tempo. Só para você ter uma ideia, Eli Jones, os cientistas, há pouco tempo, eles identificaram na Antártida humanídeos de 600 milhões de anos. Isso é fato científico. 600 milhões de anos. Isso aí é para quebrar todos os paradigmas da história, da arqueologia, sobre a origem do ser humano. Então, o ser humano já existe há muito tempo.
muito tempo. Então, várias civilizações surgiram, várias civilizações disso foram destruídas através de cataclismas, guerras, né, e coisas. Mahabharata, do livro hindu, ele fala de um confronto nuclear, que era uma arma superpotente, que tinha um calor de muitos sols. Exatamente o que faz a bomba nuclear. Então, fala das Vimanas. As Vimanas são naves especiais que desafiam as leis da gravidade. Então, o ser humano já atingiu um nível tecnológico muito grande há milhares de anos atrás. E outros também, você pode perceber isso também em hierógrafos egípcios, onde você vê aviões, helicópteros, não sei se você já chegou a ver. Então, isso aí são provas, são evidências que o ser humano, sim, alcançou um grande nível tecnológico, também vibracional. A Akhenaton mesmo fala de um equipamento vibracional no qual eles conseguiam levitar grandes pedras. Então, eles conseguiam mover grandes monolitos de várias toneladas. Imagine você. Então, eles tinham essa tecnologia. Essa tecnologia está na mão do Vaticano, de levitar objetos de várias toneladas. Eles que detêm essa tecnologia. Eu até eu mencionei na live de ontem, que o Vaticano se pronunciou no começo do ano, né, com um livro que o título é Deus e o Mundo por Vir, né, falando que nós estamos agredindo a natureza, que nós precisamos aprender a coexistir com a natureza, que o ser humano polui, etc., condenando os combustíveis fósseis. Olha que interessante. Mas, no entanto, a tecnologia para extirpar os combustíveis fósseis já existe desde 1902 com Tesla. O Tesla já tinha a tecnologia quer dizer, eles estão alegando que o ser humano polui o planeta sentado em tecnologia livre. Você está entendendo? Exatamente. Porque na biblioteca do Vaticano, lá nos porões do Vaticano, existem registros, está tudo escrito sobre essas tecnologias de levitação e outras tecnologias a mais, porque desde Alexandria, várias tecnologias, apesar de eles terem destruído todos os arquivos, né, a respeito disso, o Vaticano sempre ele colecionou os artigos interessantes, principalmente aqueles que se referem a tecnologias. Então, nos porões do Vaticano, você vai encontrar toda a informação. Então, você vê que é uma hipocrisia muito grande, né? Isso é uma grande hipocrisia, porque você está falando que o homem... Isso é uma verdade, o homem realmente agride a natureza, mas sentado em tecnologia livre. Então, isso é uma grande... é uma tremenda hipocrisia. Uma tremenda hipocrisia. E quando eles falam isso, eles não estão falando porque estão preocupados com o planeta, eles estão usando o ecoterrorismo. É uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Que é um instrumento, uma forma de justificar a redução populacional, que o ser humano agride o planeta, que a população muito localizada, ou seja, multiplicando as metrópoles, né? Porque a população... Então, é tudo uma jogada. Na verdade, eles querem um governo global, né? O Vaticano, ele que costurou também os acordos com os alemães da SS, juntamente com a Rússia, com os Estados Unidos, após o segundo confronto mundial. Eles que negociaram tudo. Inclusive, eles usaram até o bispo de Los Angeles, em 1954, que se reuniu com o Eisenhower, né, que a gente apresentou na última live. Então, é tudo uma grande farsa. É uma grande farsa. O Ed Jones quiser perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade, Ed Jones. Na verdade, eu quero falar umas 4 coisinhas. Só que antes, eu agradeço a todo mundo que está de uma forma ordeira, de uma forma agradável, de uma forma amigável, apoiando não só o meu canal, quanto o canal do Demis Viana. Nós que somos pessoas que estamos aqui fazendo levantamento de tudo que a gente se propõe a passar para vocês, né? Com informações, com notícias, né? Então, eu deixei aqui na descrição o meu Pix e o Pix do Demis Viana, do Mundo Secreto, para que vocês continuem apoiando esse cara que é uma das pessoas que mais estuda, eu creio que seja assim. O nosso amigo Luciano é um grande estudioso também, mas é uma outra vertente, né?
Então, assim, eu agradeço de montão e peço a vocês que apoiem o nosso canal. E também as pessoas que chegam aqui pelo meu amigo Demis, fiquem à vontade, podem se inscrever no meu canal. E as pessoas que estiverem no meu canal, que ainda não conheceram o Demis, por favor, se inscreve lá no canal do Demis também. Sim. São 3 canais à disposição, só que você está dando preferência para os 2 mundos secretos, não é isso? Isso. Geralmente as lives assim que eu faço em outros canais, eu acabo retransmitindo no canal 2. Vai ficar no canal 2, Demis Viana 2. Pronto. Já é uma regra, o pessoal já está acostumado, não dá para mudar. Isso. Quando a pessoa se acostuma com uma coisa, dá para mudar mais. E o time que está ganhando... Não tem mais como mudar. Depois que o pessoal se acostumou, se habituou, aí não tem mais como mudar. Olha só, Demis, aí eu falava com uns amigos meus aqui sobre Tesla. E a velha pergunta que não quer calar. Você já ouviu falar sobre Tesla? O cara, quem? É aquele do carro? Eu digo, não, Elon Musk não é Tesla. Tesla foi vamos dizer assim, um apelido que Elon Musk pegou para a empresa dele, né? É só o nome, né? O nome da empresa. É isso. Ele usou como um nome que é bonitinho, né? Exatamente. E, infelizmente, o nome foi, vamos dizer assim, banalizado para a empresa do nosso amigo Elon Musk. Nosso não, que não faço questão não, mas tudo bem. Então, a energia limpa, nós já deveríamos estar utilizando-a hoje. No mínimo há 100 anos atrás. Pois é, sem pagar a energia suja que a gente tem hoje, né? Devido a cobres e isso, aquilo e outro que a gente tem hoje. A água também não deveríamos pagar. Não. Né? Porque essas patentes aí foram tomadas pela a CAB da época, né? E devido à Gesara, que também não saiu, a gente hoje paga contas que não são devidas a nós. Né? Não, na verdade, toda a infraestrutura humana já foi resolvida há muito tempo. Era para ser gratuita. Toda a questão de infraestrutura humana. E quando eu me refiro à infraestrutura, eu estou me referindo também à alimentação. Tudo devia ser gratuito, inclusive a alimentação, e tem meios para que isso aconteça. Vocês estão entendendo, meus queridos? O que acontece é que a economia ela trabalha para as corporações da capa escura. É assim que funciona. Então, eles defendem os interesses da capa escura. Sempre foi assim, desde a Revolução Industrial, e persiste até os dias atuais. É claro que isso já está acabando, está terminando. Existe a intervenção galáctica, a intervenção da confederação, a intervenção do movimento de resistência, que são coisas separadas, tá? Não é a mesma coisa. E hoje o mundo, a estratégia isso já está acontecendo, que é jogar a CAB oriental contra a CAB ocidental. Então, por exemplo, quando você vê, nós vimos, né? Nós vimos o que aconteceu com respeito aos navios, né? Que ficou ali impedindo a passagem, né? Até eu esqueci o nome do local, que tem que ver aqui. Não vou me do Estreito. Estreito, eu esqueci o nome aqui. Calma, deixa eu ver se eu acho. Está na última página. Nossa, esqueci agora também. O bloqueio do canal de Suez. Suez, justamente. Bloqueio do canal de Suez. Então, isso aí foi um recado da CAB ocidental para a CAB oriental. Olha, vocês não somos mais amigos. Estamos brigados. Não ficamos brigados, né? Então não tem mais pacto entre nós. Então eles estão no confronto mesmo. Isso foi um recado. O que significa? O que significa uma CAB acabar com a outra CAB da oriental, da ocidental, nesse momento atual? O que significa isso? Significa o seguinte, que os nossos inimigos estão se destruindo. Isso é maravilhoso. Quando você tem um inimigo querendo destruir o outro, quem ganha é quem fica por de fora. Quem fica de fora é a aliança, para não estar envolvido nesse confronto. Entendeu? Então, isso vai reforçar o movimento de resistência. Quem ganha é o movimento de resistência, quem ganha somos nós que estamos do lado da luz. Nós estão encurtando o caminho que seria natural. Seria natural. É porque, assim, meus amigos, é bom vocês entenderem o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o flash solar desperta a consciência de todos. Aí você fala, mas os escuros? Sim, mas não da forma que você está imaginando. Deixa eu explicar. É assim, dependendo da sua vibração, vamos supor que você tem uma vibração elevada. Então, o flash solar, ele vai desenvolver o seu intelecto, o seu conhecimento para as coisas do bem. Muito bem.
Agora, vamos supor que você tem uma vibração negativa. Ele não vai melhorar a sua vibração no sentido de tornar você uma pessoa positiva, mas ele vai te levar à verdade. Então, você vai começar a perceber, olha, o cara lá, eu fiz um pacto com ele, mas ele está querendo passar para trás. Ele está me manipulando. Eu estou sendo usado por ele. Então, o próprio flash solar acaba jogando um contra o outro. Então, os inimigos do mundo, da humanidade, essa mesma energia que traz sabedoria para aqueles que vibram na luz, traz confusão para aqueles que estão nas trevas. Vocês estão entendendo? Porque, assim, a pessoa abre os olhos. Então, abre os olhos para aqueles que têm uma vibração positiva, mas também abre os olhos negativos para entender o seguinte: ele está me manipulando. Entendi. Então, lá na frente, igual gangster, porque eles são igualzinho gangster. Lá na frente, eu vou ser descartado. Né? Eu estou sendo usado por eles nesse momento, porque é conveniente, mas eles já têm um plano lá na frente e eles vão me descartar. Então, a pessoa cai a ficha. Pum! Opa! Então, acabam jogando um contra o outro. Essa é uma tática fantástica ao nosso favor e isso está fazendo toda a diferença. Toda a diferença. E o Loirão, hoje, ele está atuando, nós estamos ocupando, isso já devia ter sido feito há muito tempo, era a única maneira de você controlar o mundo, controlando o que é denominado Deep State. Né? Deep State, que é controlada pelos 12 Majestic, por esse governo oculto. Então, o movimento da resistência, tendo controle de parte do governo oculto, nos dá um poder realmente grande para barganha nesse confronto, porque é um confronto diplomático, é um confronto também bélico. Então, nós temos bala na agulha. Essa é a palavra, bala na agulha, que antes não tínhamos. Então, isso é muito importante. Quando você quiser, a gente começa a falar. Já estamos com 27 minutos. A gente Vamos lá, pois estava esperando isso aí. É isso aí. A gente vai entrar no tema principal aqui, mas antes disso eu vou falar para o pessoal, principalmente aqui do meu canal, né, e do Facebook, né, meus amigos e colegas do Facebook. O Demis Viana é um cara que fala da geopolítica interplanetária, por assim dizer. Ele é um cara que vai um pouco além do que a gente possa pensar ou imaginar. Teve até uma pessoa aqui que eu não vou nem gente, o que acontece é o seguinte, eu vi pessoas assim que ficam me indagando, mas da onde que vem tudo isso? Isso aqui vem dos denunciantes do Serviço Secreto Espacial. Quem são os denunciantes do Serviço Secreto Espacial? São ex-militares de alta patente, não estou falando de qualquer soldadinho, mas mesmo que se fosse um soldadinho é relevante, porque o militar ele tem uma reputação a zelar, tá ok, meus amigos? Isso está se multiplicando, tem sargento, tem tenente, tem coronel. Aqui no Brasil também tem o TED, que também está revelando sobre o Serviço Secreto Espacial. O Serviço Secreto Espacial existe em todos os lugares do mundo, tá? Isso está se multiplicando. O que acontece é que eles ensinaram uma mentira para você e você mastigou, você engoliu. Você entendeu? Você engoliu uma mentira. E hoje nós estamos mostrando a verdade, a verdadeira história da humanidade. Só um minutinho aqui que eu vou pedir ao pessoal que conhece a Prisca Coco, uma colega minha aqui no YouTube também, que ela está passando por um momento muito difícil de saúde, e pediu oração aqui pelo WhatsApp. E eu peço aos amigos e companheiros que conhecem a Prisca que, por favor, entre aí em oração por ela. E a qualquer momento que ela me atualizar aqui, eu deixo mais detalhes sobre ela, que ela está passando um momento muito difícil com uma bactéria que ela pegou de uns gatos que ela criava e ela precisou agora falar isso. Ok, meu amigo? Não, vamos aqui vibrar para que ela possa se recuperar o mais rapidamente possível. Pois é, cara. Gente finíssima. E a vibração da parte dela, que ela possa reverberar essa vibração, e assim receber e consiga passar por isso o quanto antes. É um momento muito difícil para minha amiga. Mas, meu querido, então vamos lá. Inclusive, tem até a ver com o que eu vou falar agora, o que eu acabei de dizer. O que é a Lua? Então, a respeito da Lua, por isso que, espero que vocês... É assim, meus amigos, tudo que eu estou falando aqui, precisa falar assim, da onde que ele tirou isso? É o seguinte, eu faço em forma de módulos, eu faço live em forma de módulos. Como que é isso? É progressivo.
Então, uma live é a continuidade da outra, tá ok? Então, se você tiver dúvida, se você está disposto a estudar, vai lá no canal Demis Viana 1, Demis Viana 2, assista as lives passadas, aí você vai conseguir se inteirar no assunto. Você está entendendo? Eu faço lives específicas a respeito de vários assuntos, a gente tenta destrinchar o assunto, dissecar o assunto, dar detalhes a respeito, porque é como eu falei, nós estamos reaprendendo a história, nós estamos reaprendendo as ciências. Esta é a proposta da transição planetária. Imagine você, meu querido, que nesse mundo por vir, diplomas não vão valer nada. Nada. Você está entendendo? O que vale é o conhecimento. Falei isso com o meu médico. Não vai valer nada. Por exemplo, os médicos vão ter que reaprender, os advogados mais ainda, todas as profissões vão ter que ser revistas. Vai ter que ter uma revisão geral de todas as profissões. O que vai restar mesmo é o talento. Vocês estão entendendo? E a espiritualidade. É só isso. Então, quem fica detendo nesse conhecimento, porque não existe conhecimento, se chama Matrix, é uma enganação. Você está entendendo? E isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. Então, se você tem dúvida, procure estudar, procure pesquisar. Né? A respeito da Lua é o seguinte, a Lua não é o que parece. Ponto. A Lua não esteve também aqui o tempo todo, ou seja, orbitando a Terra, como as pessoas imaginam. Elas têm aquela versão que veio um outro planeta, e o outro planeta se chocou com a Terra, aí formou-se a Lua. Né? Isso eles falam antes da vida existir. Não, a vida já existia aqui, ela já se desenvolveu e nem tinha Lua. E a Lua nem existia, a Lua veio depois. A Lua está aqui apenas há 500 mil anos atrás. 500 mil anos atrás. O que aconteceu? 500 mil anos atrás, houve um grande cataclisma no mundo, que foi a destruição de Tiamat e Maldek. Tiamat, existia uma super terra, se estima que era 3 vezes maior do que o nosso planeta. Era uma terra muito semelhante ao nosso planeta aqui, só que 3 vezes maior. Ela ficava, onde que se situava esse planeta? Entre Marte e Júpiter, tá? Tanto é que hoje nós temos um cinturão de asteroides, os cientistas não sabem explicar a origem desse cinturão de asteroides, não tem explicação desse cinturão de asteroides, que são os restos, são os detritos que sobrou de Tiamat e Maldek. E aí formou esse cinturão de asteroides. Tá ok, meus queridos? Então, a Lua, ela é, na verdade, uma nave espacial. É isso mesmo que você está ouvindo. A Lua é uma nave espacial de fuga de Maldek e Tiamat. Tiamat e Maldek foi um planeta que se desenvolveu muito rápido, bem antes da Terra. Então, ele era o planeta principal do sistema solar. A Terra não era o planeta principal, onde surgiu a vida. Aliás, a vida, ela surgiu em todos os planetas do sistema solar. Ela é muito abundante. Tem pessoas que falam assim a respeito dos extraterrestres. O Emily Smith diz que até no espaço, no vácuo do espaço, a vida pode prosperar. Os Zéberes é uma prova disso. Os Zéberes já foram fotografados há muito tempo, que são vermes espaciais, que são organismos voadores não identificados. Organismos biológicos voadores não identificados. Eles já foram vistos pela Apollo 11, foram fotografados aqui na Terra e estão se multiplicando cada vez mais. Então a vida surge em qualquer lugar. O próprio cientista russo, os russos, eles detectaram, através de uma sonda russa, vida em Vênus. E eles falam que Vênus é 450 graus Celsius, e mesmo assim a vida prospera. Então, eles falam que eles usam a natureza da Terra como parâmetro para a vida, mas isso não é o fato. A vida pode surgir em qualquer situação. Só para vocês terem uma ideia, o Gray ele tem 4 pulmões. O Gray. Os cinzas, né, chamados cinzas. Eles têm 4 pulmões. Como eles têm 4 pulmões, eles respiram metano. Metano, aí, ó, esse é um ébano. Exatamente, esse é um ébano. Ébano é um organismo, ele pode assumir, ele tem várias formas. É chamado como se fosse o verme do espaço. Nossa. Ele pode ter várias formas diferentes. Tem forma de cobrinha, tem uma que parece que se assemelha a uma água viva também.
Então, ele tem várias formas, ele pode assumir várias formas diferentes. Esse organismo ele fica próximo às órbitas das luas e dos planetas. Apolo 11 também já fotografou vários dela. Então, a vida ela surge em todos os lugares. Tá? Outra coisa também importante, voltando para Maldek e Tiamat, é que o povo de Tiamat e Maldek, eles não eram seres humanos. É bom você entender o seguinte, o Sol, nós somos filhos das estrelas. O ser humano é filho das estrelas. Então cada sistema solar produz um tipo de ser já determinado. Então, imagine assim, o Sol, ele projeta no espaço bactérias, tá? Bactérias e micro-organismos. Esses micro-organismos e bactérias são as sementes da vida. Então, cada Sol produz um tipo de bactéria de micro-organismos. Esses micro-organismos vão ser a semente da vida que vai ser determinante no sistema solar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que uma marciana tem um DNA compatível com o do terráqueo, no caso, nós seres humanos. E venusiano, assim mesmo, apesar de ter certas características diferentes, o DNA vai ser sempre compatível e vai formar sempre o mesmo tipo de ser, que é o humanismo, o ser humano. Tipo, Homo sapiens. Esse é o dragão. Né? O Tiamat da novela, do desenho, né? Ele é diretamente ligado a essa história de Tiamat da Lua? Eu não acredito que não. Pode ser o dragão, sim, porque, na verdade, Tiamat é a casa dos homocapses. Os homocapses que eles dominam o Vaticano. Pode até ser que sim. Não tem como a gente afirmar isso. Não tem como a gente bater o martelo e afirmar com certeza, mas é uma coisa interessante, tem a ver sim. Porque Tiamat foi o seguinte, vou explicar para vocês. Então, como o Sol, ele projeta um tipo de ser determinado, quando foi criado Tiamat, era para ser o ser humano, concorda? Algo parecido com o ser humano, compatível que nós somos. Tanto é verdade isso, Elidion, eu já falei isso várias vezes, o Cory God, ele é bem claro de falar isso, ele fez parte do projeto Milab de 20 anos, ele é um dos maiores denunciantes do Serviço Secreto Espacial do mundo. Ele é bem claro assim, que se você vai num outro sistema solar, vamos supor que você vai para Pleiades, ninguém vai falar para você, isso aqui é terráqueo. Isso aqui é marciano. Não, ele é do sistema solar. Ponto. Porque se é do sistema solar, é mais ou menos igual. Você está entendendo? É mais ou menos igual. É do sistema solar. Aí vocês perguntam assim, por que nós temos tantas raças diferentes, né? Uns mais moreninhos, uns mais claros, tanta diversidade aqui no mundo? Por quê? Porque a Terra se tornou refúgio de todas as raças dos outros planetas. Entenderam? Por isso que existe essa diversidade toda no nosso mundo. Tem os africanos, tem os mais orientais, tem os loiros, mais branquinhos, do leste europeu, né? E assim por diante. Então nós temos uma diversidade muito grande, porque o planeta Terra se tornou refúgio de vários planetas. Por exemplo, você pegar a Mona Lisa. Lembra da Mona Lisa, da Apolo 20, que foi encontrada na missão Apolo 20? Aí tem a ver com a Lua? A Mona Lisa? A Mona Lisa, você vê assim, é muito bonita, inclusive. Né? Uma moça bonita. Tem certa beleza ali. E se ela andasse na rua, ninguém ia imaginar. Se tratava de uma marciana, ela poderia entrar numa loja, no supermercado, e ninguém ia questioná-la, ninguém ia questionar absolutamente. A Mona Lisa da pintura. Apolo 20. Não, da Apolo 20. Da Apolo não é a pintura, não, ela foi apelidada de Mona Lisa. Da Apolo 20, missão Apolo 20. Apolo 11 até Apolo 16 são missões oficiais. Teve outras missões Apolo que não foram oficiais. Verdade. Essa missão Apolo 20 foi de 1976, onde encontraram a Mona Lisa e os fósseis dos homocapses. Então, vou te explicar, que isso é uma história bem longa. Vamos voltar lá. Então, Tiamat, ela foi formada, os Greys vieram para Tiamat e deixaram a sua semente. Os Greys, para quem não sabe, eles têm os olhos todos pretos, né? Os Greys tem os olhos pretos, eles têm mais ou menos 1,30 m, tem os Greys baixos e os Greys altos. Os Greys altos eles já chegam até 1,70 m, 1,80 m, né? Que são chamados Greys altos. Os Greys altos, na verdade, controlam os Greys menores, porque os Greys menores são robôs orgânicos. Então, em Tiamat, eles colocaram a semente da vida deles.
Os Greys, o ancestral dos Greys é um tipo de polvo. É exatamente o que você está ouvindo. Nossa. É um tipo de polvo. É um tipo de polvo. O polvo é um animal muito inteligente, para quem não sabe. Tem muitos pesquisadores que acreditam que o polvo mesmo, ele evoluiu, ele evoluiu de uma lula, né? De uma lula, e essa lula formou o polvo. Então, os Greys, eles têm, para quem não sabe, eles têm os dedos assim como guerras, assim, grudados um no outro. Parece Isso. que lembra anfíbio. Lembra Verdade. os anfíbios. Então, eles têm essa origem. O que acontece é o seguinte, eles deixaram sua semente lá, em Tiamat, misturou com a semente humana e formou os homocapses. Homocapses. Por quê? Porque assim eles mudaram o curso natural da semente da vida. Eles alteraram, eles manipularam a vida, para que assim o ser humano cumprisse o propósito dos Greys, que eles são originários de Zeta Reticulum. Zeta Reticulum. Tanto os Ebens quanto os Greys são originários de lá. Só que os Ebens, eles brigam com os Greys, tá? Eles já são mais positivos, os Ebens. Tô entendendo. Esse é um tipo de Grey um pouco diferente, mas é um tipo de Grey também. Isso aí tá na raça no livro das raças do russo das raças alienígenas. São várias raças que foram catalogadas pelos russos. Esse livro é bem antigo, na década de 50, eu tô lendo ele. Então corre o risco. Eu estou lendo esse livro. Nesse momento eu estou lendo esse livro. Corre o risco disso ser um povo metido a besta. Um caso isso, ele é evoluído, tá? Evoluído. Então eles se tornaram bípedes, eles saíram da água, né? Da água. É tipo um polvo, não é um polvo, porque assim, esse tipo de polvo que eu tô falando não é igual da Terra, é uma coisa diferente. Ele se assemelha, tá? Lembra um polvo, tá? Mas é um outro tipo de animal diferente, que se assemelha muito a um polvo. Então, o que ocorre? Eles deixaram essa semente, os Tiamat, eles começaram a se evoluir muito. Maldek, que é a lua de Tiamat, também teve uma raça similar a deles, bem próxima. E eles começaram a hostilizar todos os outros seres do sistema solar, porque daí já tinham os marcianos, já tinham outros seres também, e eles inventaram a Estrela da Morte, porque eles queriam aniquilar mundos. Então eles usavam a energia do Sol para aniquilar mundos. No que eles foram aniquilar um mundo, que eles tinham hostilidade, porque eles desenvolveram um certo nível tecnológico, eles conseguiam viajar no espaço e tudo mais, e eles entravam em confronto, eles tentavam saquear mundos, eles eram uma raça bastante hostil. Isso é tipo um Grey, exatamente. E o que ocorreu, Elidiones, depois disso? Ocorreu o seguinte, meus amigos. Ocorreu que eles foram tentar destruir o mundo, só que o tiro saiu pela culatra. Algo deu muito errado nisso tudo, e o seu planeta que foi destruído, juntamente com o Maldek. Como eles viram que o planeta estava colapsando, eles formaram uma nave-mãe gigante, que é a Lua. Eles construíram a Lua foi rebocada por uma outra espaçonave menor, foi rebocada. Aliás, esse reboque da Lua você pode ver até hoje, existe. Em cima da Lua ali, vários anéis, que é o que foi usado como reboque da Lua. Eu vi mesmo. E ela veio até a Terra. E eles se alojaram na Terra. Os homocapsos, os remanescentes de Tiamat e Maldek. Eles se estabeleceram ali. E depois que eles se estabeleceram ali, eles ficaram um bom tempo. Eles não vieram para a Terra, não. Eles continuaram vivendo, né, na Lua. Tá? Na Lua, que é uma espaçonave. Dentro da Lua, no interior da Lua. Depois disso, teve um grande flash solar. Olha que interessante. Esse flash solar acabou torrando, literalmente, os homocapses que estavam ali. Três espaçonaves. Ô, Demis, fugiram para a Terra. Eu pensava que isso aqui, que eu tô com o mouse aqui agora, era o fiofó do negócio, mas não, foi aqui que foi preso. Isso, foi preso e ela foi rebocada, exatamente. Quem fala isso é o Norman Berglund. Não sou eu, meu amigo. Norman Berglund é um dos maiores cientistas. O Norman Berglund era cientista da NASA, só isso. Era cientista da NASA, com essa tese. Ele escreveu o livro Os Anéis de Saturno. Tá no livro dele, Anéis de Saturno. Tá ok? Norman Berglund. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, depois disso, meus queridos,
Tá dando um pouco de eco aí, né? Não sei se você dá para dar uma olhadinha, Eli Jones. Agora. A partir de agora começou a dar eco. Agora parou. Agora parou, tá dando um pouco de eco. Então, o que ocorre é o seguinte: depois que teve esse flash solar que dizimou os homocapses, né? Eles pegaram 3 espaçonaves e vieram para a Terra. Só que quando eles entraram na nossa atmosfera, eles não tiveram um pouso muito legal, eles acabaram caindo na Antártida. E você pode ver essas naves hoje. Essas 3 naves que estão na Antártida. O Serviço Secreto Espacial batizou essas naves de Santa Maria, Nina e Pinta, que é o mesmo nome das caravelas de Cristóvão Colombo. Que é o mesmo nome. Então, essas 3 naves estão lá. Você pode até ver no Google Maps, você vai achar essas 3 naves, que elas estão na Antártida, dos homocapses. E os homocapses se estabeleceram aqui na Terra. Eles manipularam a genética humana, eles estabeleceram, eles foram os criadores da religião. Foram eles que criaram as primeiras religiões no mundo, as religiões primitivas, que deu origem à Suméria, né, os arcadianos antigos, as primeiras civilizações. Vocês estão entendendo? Eles também participaram para contaminar a Atlântida mais para frente, né? Então, eles se estabeleceram depois no Egito, e do Egito eles se estabeleceram no Vaticano. E hoje eles estão no Vaticano até hoje. Né? A Karen Hutz, lembra da Karen Hutz que eu falei para você? A ex-executiva do Banco Mundial, ela fez essa denúncia dos homocapses recentemente. Olha, eles dominam tudo, são extraterrestres, estão no Vaticano, os homocapses, com aquele cabeção. O Jacob Rothschild também é um homocapse, né? E eles não reconhecem o ser humano, porque eles são híbridos de Grace. Híbridos de Grace, homocapses, eles não são humanos. Teve um estudo que foi feito um tempo atrás, porque existia certas tribos, os maias, até os egípcios, eles faziam uma forma, eles colocavam o crânio desde pequeno numa forma para ele ficar comprido, né, para mudar a forma do crânio. Mas depois foram fazer uma pesquisa que existem humanos que alteraram o seu crânio, mas existem crânios que são realmente de extraterrestre. Tem origem extraterrestre, que é incompatível, nem o DNA é compatível. Isso foi feito através de vários fósseis. Agora, para ficar mais incrível ainda, em 2020, em 1976, na missão da Apollo 20, que não é uma missão oficial, eles entraram no interior da Lua e eles encontraram todos os fósseis. Nefertiti também, é um homocapse. Por isso que ele usava esses, essas mitras, né? Essas mitras na cabeça. E por isso que o Vaticano usa as mitras, porque já é o símbolo dos homocapses. Os sacerdotes sempre usavam mitra, né? Porque é um símbolo para lembrar o domínio dos homocapses. Homocapses. Se colocar no Google homocapses, você deve achar, viu? Homocapses. No caso aqui, não era só moda, não. Modinha, não, né? Não era para esconder a protuberância da cabeça. Brincadeira. Para esconder, porque senão ia assustar um pouco o público, né? Porque se você não vê a protuberância da cabeça, é igual um humano, né? Mas eles têm aquele cabeção grande e eles têm um QI até de 500, né? São muito inteligentes, os homocapses. Olha só. Eles têm um cérebro super desenvolvido. Desenvolvido. Aqui não apareceu. Ele tem uma cabeça muito grande, né? Então, como eles são híbridos de Grace, eles também acabam desenvolvendo, né, um crânio alongado. Né, crânio alongado. Então, existem tribos, tanto no Egito quanto na cultura maia, asteca, de pessoas que alongavam os crânios de forma artificial. Agora, existem os crânios que já são de origem alienígena mesmo, que são diferentes, até foi feito autópsia, né, no caso, eles analisaram os crânios, o DNA, e realmente é de origem extraterrestre. Então tem essa diferença, porque é o seguinte, muitos povos, porque eles eram as estrelas, né? Eles eram os mais inteligentes, eles controlavam tudo, então muitas pessoas queriam parecer com eles, entendeu? Eles queriam ficar parecidos com os homocapses, por isso eles alteravam o crânio de forma artificial, né? É exatamente isso daí, tá? Esse tipo de crânio alongado, né? Eu pensava que era... Os Rothschild são homocapses. Sim. A parte da realeza também da Dinamarca,
da realeza britânica também é Homo Capsis, descende dos Homo Capsis também. O alto clero do Vaticano. E o alto clero também. É porque existe o Papa Negro e o Papa Real, tá? E os Homo Capsis, eles ficam nos bastidores, eles que controlam o Vaticano. Assim como eles fizeram no Egito, na Suméria, em todas as civilizações. Foi assim que aconteceu. Deixa eu explicar para vocês. Quando os romanos vieram para o Egito, olha só, os romanos vieram para o Egito, eram conquistadores. Eles conquistaram o Egito e eles descobriram esses sacerdotes Homo Capsis, né? E eles foram levados para Roma e mais tarde eles assumiram o Vaticano, com o surgimento do cristianismo. Entendeu? Foi isso que aconteceu. A Lua também, existe outra base também na Lua, que é a base de operações lunares, que é uma base neutra, onde foi construída. Quem fez a negociação, quem intermediou a negociação da base de operações lunares foi o Vaticano também. Através do bispo de Los Angeles, que levou para o Papa Pio XII, né? E é um terreno neutro, tá? A base de operações lunares é neutro. Então, na época, participou os Estados Unidos, a China, os europeus e a Rússia. Isso foi determinado em 1954, viu? Na base de Edward, tá? Que foi determinado isso daí. Então, a Lua, ela é alienígena, né? Porque ela é uma nave espacial. Ela é um satélite artificial. Tá? É um satélite completamente artificial. Você reconhece isso aqui? Essa base aqui? Sim, existem várias microbases, pequenas bases também. A gente tem que ver, porque as bases geralmente elas são grandes, tá? Tem que ver qual é a origem dessa foto. Elas são bem grandes. E elas é um complexo, por exemplo, a base Loki mesmo. Eu acho que eu mandei a foto para você, não sei se você tem aí, fácil, L. Jones. Sim, eu acho que sim. O que dá para mostrar aqui é bem legal, que ali dá para você demonstrar, dá para a gente fazer uma demonstração bem bacana. Massa, vou ver agora. A tela para cá. Vamos ver se enquanto isso eu vou comentando aqui. Eu vou comentando. Então, existe também uma base dos Pleiadianos construída pelos Andromedanos. É essa daí, exatamente. Essa mesma, essa é a base Loki. Base de operações lunares. É um grande complexo, né, como vocês podem perceber. Fica numa das crateras da Lua e ela não é vista pelo telescópio. O Corey Gold já esteve lá. O Jason Hayes esteve lá. Olha, mais ou menos tem uns 10 militares diferentes que testemunham que estiveram nessa base. Só nós dois. Assim, só que tem um detalhe. Ela, para você localizá-la, ela é protegida com uma imagem holográfica. Então, de longe, você não vê. Ela fica escondida. Aí, quando você chega perto dela, ela se revela. Você entendeu? Olha só. Aí ela se revela. Então, se você vê no telescópio, você não consegue detectar. Ela fica camuflada através de uma maquiagem holográfica. Então, eles utilizam uma maquiagem holográfica onde ela fica escondida. Aí, quando você se aproxima da base, você tem autorização para atracar, né, para pousar, aí ela se revela. Se desfaz. É bem interessante. Também existe uma base... A base dos Pleiadianos também é outro tipo de base também que tem na Lua. São várias bases diferentes, tá ok? Então, meus amigos, esta daí, se aproximar um pouquinho, é também uma das bases dessas crateras, tá ok? Elas geralmente são dentro dessas crateras da Lua. Como eu falei, elas ficam maquiadas, essa aí é uma pirâmide. Existem pirâmides. Essa aí já não é uma base, é uma outra coisa. Isso aí é uma pirâmide da raça ancestral construtora. Olha só. O que é a raça ancestral construtora? A raça ancestral construtora, ela deixou pirâmides, monolitos, tem Phobos também, que é na Lua de Marte. Na Lua também tem monolito. Tem também na Lua de Plutão. Tem nas luas de Júpiter e Saturno, esses monolitos e pirâmides. É que a NASA tenta esconder, mas essa aí não teve jeito. Essa apareceu. Essa apareceu. Essas pirâmides foram construídas pela raça ancestral construtora. O que é isso? A raça ancestral construtora, ela deixou uma reserva tecnológica. Então, ela imaginou assim,
vá que um dia surge a vida nessa lua ou nesse planeta, nós vamos deixar aqui um suporte para eles, entendeu? Nós vamos deixar um suporte aqui para eles, para ajudar no desenvolvimento da civilização. É como se fosse um manual dos escoteiros, entendeu? Brincadeira um negócio desse. Sabe o que é o manual dos escoteiros? Imagine que você está no meio da floresta, perdido, e tem um manualzinho ali de sobrevivência. Mais ou menos. Eu sempre tentei comprar um para mim. Eu sempre tentei comprar um manual desse para mim, não consegui ainda. Então, é como se fosse o manual dos escoteiros da raça ancestral construtora. Quem é a raça ancestral construtora? Eles são muito antigos, muito antigos. É uma raça que existe há bilhões de anos atrás. Eles surgiram no começo, bem no início da Via Láctea ainda, na nossa galáxia, né? E eles são os guardiões da galáxia. Fala dos guardiões, mas de fato eles são os guardiões. É como se fossem os guardiões da galáxia, porque a galáxia, a Via Láctea, está sob a tutela deles. Então eles deixam suporte para a vida, só que tem certas regras que eles não podem burlar. Né? Existem certos acordos que eles não podem burlar. E a raça ancestral construtora, existe uma representação aqui na Terra deles. Está na Ilha de Páscoa. Sabe na Ilha de Páscoa, no Chile? A Ilha de Páscoa do Chile, que tem aqueles rostos, né? Aquele narigão, né? É uma representação da raça ancestral construtora. E existe também santuários da raça ancestral construtora, né? Em vários locais. Existem santuários também. O que você me diz do lado escuro da Lua? Então, o Corey Gold, ele fala do lado escuro da Lua que tem mais bases, que são muitas bases. Na Lua deve ter umas 10, 15 bases diferentes. O lado escuro tem mais bases ainda. Existem bases reptilianas, existem bases dos Pleiadianos, existe base dos Dracos, tem a base Loki, né, que é o caso usado pelos humanos. Então, é uma zona neutra. E lá não pode ter guerra, tá? É só para reunião. É tipo o QG de cada um. Então, é uma regra. Então é neutro. Lá não tem batalha. Cada um tem que se respeitar. Tá? Tipo, o clube dos bolinhas ali. Né? O clube onde todo mundo se reúne, né, de forma sigilosa. Você pode fazer reuniões. Os líderes, por exemplo, tanto da Caba Escura quanto da Aliança da Terra se reúnem ali. Tá? Esse momento aqui. Os OVNIs ali. Esse momento icônico aqui é o quê? São os OVNIs, eles acabam circulando lá. Então tá uma grande movimentação de OVNIs vindo, saindo, tanto da Terra quanto fora da Terra, na Lua. Agora, você prestou atenção, preste bem atenção nesse momento aqui, que eles entram no breu, como se fosse um holograma mesmo. Sim. Olha só, eles, né, não é que eles simplesmente desapareçam, mas, sei lá, eles penetram. É como se fosse uma barreira mesmo. É uma barreira. Então eles ficam invisíveis, né? Dependendo do local, eles podem ficar invisíveis. Porque os hologramas. Porque, assim, se não tivesse os hologramas, os telescópios aqui da Terra iam ver tudo isso, né? Porque a movimentação da Lua é muito grande. Há uma grande movimentação lá. Então, seria muito fácil de constatar. Se não fosse maquiado, é que uma hora ou outra eles esquecem, né? De desligar o botão. Aí a pessoa está na hora certa e consegue detectar alguma coisa, mas não é muito fácil, não. Não é uma coisa muito fácil. Mas isso foi detectado pela Apollo 11, né? O próprio Armstrong, Collins e Aldrin, né? Eles falam que eles foram monitorados quando estiveram na Lua por discos voadores. Então, eles foram monitorados, eles foram vistos, né? Que ficou conduzindo eles lado a lado por OVNIs, né? O tempo todo, na Lua. E eles tiveram que ter uma autorização especial para ficar lá também. Né? Olha só. Se o serviço secreto espacial é mais ou menos isso, eles convivem com os Greys. Toda hora. Mas são os Greys pequenos. Tá? Os Greys pequenos, eles só são robôs orgânicos. Só que não é bem assim, não. Os Greys, eles ficam de longe, eles não gostam de ficar... Essa aqui é uma imagem que retrata, né? Uma alusão. É uma alusão, é apenas uma ilustração. Né? É apenas uma ilustração, a palavra é essa. Mas, na verdade, é assim, no serviço secreto espacial, no interior das bases, os Greys altos, não ficam os Greys pequenos, porque os Greys pequenos, na verdade, são escravos dos Greys grandes. Tipo, os Greys altos, eles têm mais expressão facial, é bem semelhante a isso daí mesmo. Tá? Eles têm bastante expressão facial, eles podem franzir a testa, né? O Grey pequeno, ele já não tem essa capacidade, porque eles não têm expressão facial alguma. Eles são como se estivessem mortos, eles são robôs orgânicos, eles não têm expressão alguma.
Os Greys altos é que, na realidade, são os verdadeiros Greys, porque os outros são só robôs orgânicos, né? Eles que comandam. E na área 51, eles são vistos aos montes, e eles que são os chefes, né? Eles que coordenam tudo. Em 1969 teve um tiroteio, né, com o Neil Schneider e o John Lear. Em 1979 teve um tiroteio, os Greys, eles eliminaram ali 50 cientistas, fora o pessoal da Força Delta, que tiveram um desentendimento, teve um mal entendido, e nesse mal entendido aí eles eliminaram 70 pessoas. Depois eles pediram desculpa, né? Mas acabamos matando 70 pessoas aí, aconteceu. Foi um incidente, foi mal, deu mal aqui. O Neil Schneider, o falecido Neil Schneider, que de 1995, há pouco também falaram dele, né? Na live do Renato Barros, fez menção dele. Pouco. O Renato então, o Neil Schneider, ele foi o único sobrevivente desse incidente de 1979. Ele acabou perdendo até 3 dedos. Nossa. Ele foi o único que sobreviveu. Né? Que o Gray lá, ele ficou muito bravo mesmo, ele ficou muito revoltado e deu um problema muito grande. Isso ocorreu em 1979. Então, meus amigos, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a transição planetária para vocês entenderem esse momento que nós estamos vivendo. Com respeito à Lua, então a Lua também ela tem uma energia positiva, que é a energia bril, não é vril, tá? É bril mesmo, de bom bril. Bril. Igual bom bril. Energia bril, que é uma energia muito boa, né, que ilumina a Terra. Mas, assim, o propósito original do mundo, da criação, não era para existir Lua. Tem gente que fala assim, mas sem a Lua o mundo acaba. Não é verdade. Claro que vai ter uma nova configuração das marés, vai ter uma transformação muito profunda, mas o mundo já existia civilização, já existia vida aqui na Terra e não tinha lua alguma. Quando ela veio, trouxe um colapso muito grande no planeta, né? Foi uma catástrofe. O planeta se adaptou, né? Então, a Lua ela vai permanecer aqui. A ideia é o seguinte, que ela vai permanecer aqui ainda por 1000 anos e depois ela vai ser substituída. Substituída porque, queira ou não, a Lua ela é um objeto, ela é um símbolo dos homocapses. É um monumento dos homocapses, né? Então ela é negativa. Ela é mais negativa que positiva. Alguns falam ainda que ela vai ser transmutada. Sobre a ideia da nova Lua, que os caras estão querendo botar das duas versões. Ou a Lua vai ser transmutada em algo realmente que esteja em consonância com a vibração da Terra, quando nós entrarmos na 7D, sim, ou ela vai ser substituída. Mas a Lua, do jeito que está, ela não vai ficar, não. No jeito que ela se encontra hoje, com certeza ela não vai permanecer. E com respeito, que eu falei logo no começo da live, pode falar, Jones, depois eu termino. Não, só sobre essa questão do que a palavra que foi contida nos livros da Bíblia, né, que faça-se a lua, faça-se o sol, faça-se a lua e tal, aquela coisa, isso aí foi tudo, vamos dizer, foi transliterado. Exatamente, foi adulterado. Porque, assim, apesar de tudo, a Bíblia ainda é o melhor livro espiritual que existe. Está na Lei do Uno, inclusive, quem falou isso foram os aviários, nossos amigos, os aviários azuis, né? Que eles são, que foi canalizado, né? A Lei do Uno. Eu recomendo muito vocês lerem a Lei do Uno, que é um livro maravilhoso. Na verdade, é um manual de instruções. Você acha em PDF, não é difícil. Você achou? Então, a Lei do Uno, muito bom mesmo. Tem várias instruções ali, várias informações. Como que é a Lei do Uno? Pergunta. Eles vão perguntando para o aviário azul, você viu? E ele vai respondendo na lata. Aqui e lá, né? E ele vai respondendo várias questões. Ele demorou 20 anos para ser escrito. Olha, bastante tempo. 20 anos para ser escrito. E ele é uma mensagem, é um manual de instruções de transição planetária. Tá? Lei do Uno, basicamente é isso. É um manual de instruções da transição planetária. Por isso que eu super recomendo para vocês, né, que vocês lerem, que vai mudar a vida de vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar é que pessoas perguntam por que é tão importante os mestres ascensos? Sim. Fraternidade branca, os mestres ascensos e os seres humanos evoluídos. São os discípulos dos mestres ascensos da fraternidade branca. Um é discípulo do outro. Tá?
pelo seguinte, meus amigos. Quando o ser humano original, o ser primordial, estava na 12ª dimensão, então o ser humano foi criado para estar na 12ª dimensão. Está escrito no nosso DNA, inclusive, né, que nós temos 12 filamentos, 2 de carbono e 10 espirituais que estão adormecidos por hora. Agora estão acordando. Se está escrito no nosso DNA, é porque tem algum significado. O eterno, a criação não cria uma coisa para descartar, como lixo genético, que nem, igual os cientistas alegam, né? Os pseudocientistas alegam. Então, isso. O ser primordial, ele tinha os 12 filamentos do DNA, ele era da 12ª dimensão. Ok. O que ocorre? O ser humano, ele teria que ter seres mais evoluídos ainda, para formar uma fraternidade branca da 25ª dimensão, 27ª, 30ª dimensão, para administrar esta comunidade de 12ª dimensão. Como isso não ocorreu, a humanidade começou a decair. Vocês estão entendendo? Ela começou a decair, depois veio a Atlântida da 4ª dimensão, depois a Atlântida submergiu, porque Thoth traiu a Atlântida. Isso é uma grande história nas placas Esmeralda. As placas Esmeralda estão em poder da Aliança Esmeralda e da Sociedade Ametista e da Irmandade da Estrela, que foi o Tesla, que fundou a Sociedade Secreta, um dos fundadores da Irmandade da Estrela, que tem esses segredos guardados para a humanidade. Vocês estão entendendo? A Atlântida, os remanescentes da Atlântida que submergiram, eles também se tornaram guardiões desses segredos, desses conhecimentos. Eles fundaram Telos e Posid, tá? Telos e Posid. Telos, que está nos Estados Unidos, na Califórnia, no Monte Shasha, né? Monte Shasha, próximos ao Monte Shasha, e Posid aqui na Serra do Roncador, no Mato Grosso. Muito bem, meus queridos. Um dos requisitos básicos da transição planetária é formar a fraternidade branca, os mestres ascensos e os discípulos. O que é isso? É uma comunidade que já está apta a viver na 7D Gaia. Então, se essa comunidade não estiver pronta, tanto é que o próprio Saint-Germain, ele teve uma missão recente, no século XXI. Esteve aqui. Então, ele tinha missões para cumprir. E os discípulos dos mestres ascensos também tinham que ser completados, estavam pendentes. Esse número não foi completo, não estava completo. Recentemente ele foi completado. Então esse é um requisito, porque você precisa de mestres ascensos da 15ª dimensão para administrar a energia do planeta, para que o planeta possa sim ascender para 7D Gaia. Então nós estamos na Terra 3D. Depois vamos passar para Tara, e de Tara para Gaia, 7D. Então, um pré-requisito para você entrar na 7D Gaia é ter uma fraternidade branca, que já está composta dos 7 seres, né? Em qual Jesus faz parte. Sananda, né? Saint-Germain, Kuthumi, né? E tem os mestres ascensos. Quem são os mestres ascensos? O mestre ascenso é Buda, Moisés, entre todos esses grandes homens que viveram no mundo, tá? Grandes homens. E os discípulos são seres humanos que evoluíram e também fazem parte de Shambhala. Shambhala, tem gente que fala assim que Shambhala é no interior da Terra. Não. Shambhala já é um mundo paralelo da 7D Gaia, entendeu? Eles já estão lá. Então entenda o seguinte, esses seres evoluídos já estão na 7D Gaia, estão nos esperando. Então, através da energia deles, eles vão nos puxar. Tá entendendo? Eles vão nos puxar para 7D Gaia. Então, este é um requisito importante. Aí as pessoas perguntam, mas como o ser humano estava na 12ª dimensão e decaiu tanto? Decaiu tanto porque ele não tinha uma fraternidade branca para manter o equilíbrio energético. Você está entendendo? Você precisa de uma comunidade. Todos os planetas, os Arcturianos, os Pleiadianos, eles têm uma fraternidade branca. Eles têm os mestres ascensos. Cada planeta tem os seus mestres ascensos. E esses mestres ascensos é a garantia que o planeta permaneça equilibrado. Você está entendendo? É uma garantia que o planeta esteja em equilíbrio e se mantenha naquele nível vibracional.
se mantenha nesse nível vibracional. Por isso que na 7D Gaia, a fraternidade branca, assim como os mestres ascensos, vão ser os nossos conselheiros. Então não haverá governantes, não haverá mais presidencialismo, república, democracia, todas essas coisas. Isso aí vai ter tudo, parlamentarismo, todos esses sistemas de governo, monarquia, tudo isso vai ser destituído, vai ser coisa do passado. E eu ouvi falar... Eles vão ser os nossos conselheiros. Essa vai ser a Era Dourada. Por isso, meus amigos, que uma coisa está relacionada com outra. Então, nós precisamos de um grupo de pessoas que já conseguiram evoluir espiritualmente para habitar em Gaia. Olha só, porque Gaia é uma terra gêmea da nossa, é um mundo gêmeo, entendeu? Análogo ao nosso, num nível superior. Então, ela já está pronta, está nos aguardando. Quem vai puxar, atrair o ser humano para esse mundo é a fraternidade branca. Além disso, nós temos o flash solar e nós temos o quê? Os cristais do interior da Terra que formam os discos solares. Esses discos solares é como se fosse um casamento místico, espiritual e também energético, porque é algo físico também, da Terra, princípio feminino, com o Sol, princípio masculino. Então, quando a gente vê essas mudanças na natureza, é a união sagrada da Terra com o Sol em harmonia. Você está entendendo? Que vai propiciar a nossa passagem para 7D Gaia. Pode falar, meu querido. Essa era de gelo que está vindo por aí, o que você tem a dizer sobre isso aí? Olha, a era de gelo, na verdade, é o seguinte, o polo magnético, ele está indo na direção do Canadá, está se deslocando para o Canadá. No que ele acaba deslocando para o Canadá, a linha do Equador está mudando. Então, aqui no Sudeste está muito quente. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter o clima do Nordeste. Então, aqui no Sudeste, nós vamos ter o clima do Nordeste, vamos ficar na linha do Equador. Vocês que estão aí em cima, literalmente está em cima. Isso. No Nordeste, é até uma brincadeira, vão passar para o clima da América Central, mais ou menos o clima do México. Você está entendendo? Então, vai alterar a posição. Que não é tão frio, né? Que já não é tão frio, mas é quente também. Mas ela vai ter um pouquinho mais, vai sentir o inverno, que vocês nem sabem o que é isso aí. Já vão sentir o que é o inverno, você está entendendo? Então é uma mudança no clima por causa do deslocamento dos polos, não é o fim do mundo, tá? Está longe de ser o fim do mundo. O que vai ocorrer é o seguinte, o norte do Canadá, o Canadá inteiro vai virar gelo, norte dos Estados Unidos vai virar gelo. Então a parte sul dos Estados Unidos vai ficar assim, vai ficar bem frio, mas dá para sobreviver. Vai ser habitável ainda. Vai ser habitável ainda. Do meio, da metade dos Estados Unidos para baixo vai ser habitável ainda. É isso que vai acontecer. Então a linha do Equador está se deslocando. No caso, o lado sul. Isso, o Equador vai cair bem aqui em cima de São Paulo, mais ou menos. Aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa vai ser a linha do Equador. Então, o Caribe. O Equador vai descer. Exatamente. Ela vai descer. Então, locais, por exemplo, igual o Rio Grande do Sul, que vai ter o clima de São Paulo. Né? Mais ou menos vai ficar aquele clima de São Paulo. A Argentina não vai ter quase frio. E outra coisa que vai acontecer também é que a Antártida, parte da Antártida vai derreter, tipo, vai criar vegetação lá. Aí onde é que tá? Vai criar vegetação, você vai ficar terra seca. Aí o que é que acontece? As vegetações, né? Deixa eu baixar aqui. Muita coisa que está na Antártida vai ficar revelado. Vai ficar revelado. Agora tem pessoas que falam assim, mas isso vai causar inundações esporadicamente, porque é o seguinte, pensa bem, ao mesmo tempo que a água derrete, outra também é congelada. Então esse tem o equilíbrio. Você tá entendendo? Vai ter o equilíbrio. Porque no norte vai congelar mais água. E aqui vai derreter a água, então vai ficar equilibrado. Sempre equilibrado. Vai ficar equilibrado. Então, assim, vai ficar elas por elas. As naves que caíram lá. Sim, tudo vai ficar exposto. Animais que foram congelados quase instantaneamente.
Os primeiros civilizações adâmicas também, que estão lá, são apresentadas, existem bases lá também, muito antigas, pirâmides também que existem lá na Antártida, isso vai ser revelado. Isso vai ficar bem legal mesmo, porque a Antártida é um berço assim, das civilizações mais antigas, é tudo preservado lá, o gelo preservou tudo pra gente. Inclusive, preservou tudo pra gente, então a história toda da humanidade está escrita ali na Antártida, tudo preservado. O pessoal da Nazi, né, antigamente, os alemães... Também tem uma base lá, isso, também tem eles vivem lá até hoje, né? Tem uma base do Indarf na Antártida. E da Antártida eles foram para Marte. Eles foram até Marte. Vão quebrar os tratados que já existem. Sim, porque assim, esses tratados, porque assim, eles trapaceiam, né? Então a Confederação também está revendo esses tratados e a coisa está fluindo ao nosso favor, né? Então, por exemplo, o Indarf mesmo não tem mais como operar. Então, o mercado de escravos, de mercadorias que passa de Diego Garcia, porque o tráfico é assim, vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, todo mundo vai para a ilha de Diego Garcia, da ilha de Diego Garcia vai para Marte, é distribuído para Marte, e Marte distribui, manda para Saturno. Saturno, exatamente, lá tem um portal dimensional. Essa rota de mercadorias, de contrabando intergaláctico, vamos colocar assim, ela não existe mais, porque ninguém pode entrar, ninguém pode sair. As esferas, os aviários azuis, impedem o tráfego. Então, não tem como circular mais, os sistemas solares estão presos, eles estão aqui. Para ter uma ideia, os reptilianos não conseguem sair, porque o Sol, para eles, nesse momento, é letal. A luz do Sol é letal, porque a radiação solar, os fótons solares são outros, e principalmente por causa dos discos solares também no interior da Terra. Então, é altamente letal. Vamos dizer assim, a cristalinidade do Sol está mudando, né? Tem uma coisa bem diferente agora nos raios do Sol. Sim, você consegue ver até... Tá dando um pouco de eco, viu, você? Não sei se está chegando... Dá uma olhadinha aí, pode ser alguma coisa. O Sol, ele tá tendo um círculo, né, que se forma em torno do Sol, que isso é bem incrível, até de arco-íris em torno do Sol. Um círculo perfeito em forma de arco-íris em torno do Sol, que é algo espetacular. Isso também é devido aos discos solares do interior da Terra, dos cristais, né, que interagem com a luz do Sol e formam esse tipo de coisa. O da Lua é bem comum, já tem há muito tempo, né, porque ele é causado pela pequenos cristais da atmosfera, né, que acabam refletindo a luz e forma da Lua. Mas o Sol é muito mais impressionante. É muito mais impressionante e raro também, e a gente está presenciando isso cada vez mais. É algo assim realmente extraordinário. Eu só tenho a te agradecer, já demos 1h18, meu amigo pediu para que a gente fosse um pouco mais sucinto hoje. Eu tinha mais algumas coisas para perguntar. Não, mas se for mais uma pergunta, a gente faz, pode fazer, estamos abertos, não tem problema nenhum. Tranquilo, então, vou... Porque assim, eu fiz uma pesquisa não tão profunda, né? Mas dentro do que a gente vê dos mitos da questão toda, né, é que a gente vê que você tem um outro conhecimento, né? E a gente vai explorando isso aí, devagarinho. Então, falamos sobre a sombra, né? A Lua. E tem aqui também sobre os mistérios aí do polo, da parte crescente. Por que existe esse movimento? Porque, assim, até na questão de vermes da gente. Eu sei que é isso porque eu sofria muito quando criança, né, nessa questão de vermes. Tem a fase da Lua, tem aquela coisa que... Tem as 4 fases da Lua. É isso? Que modificam. Tem gente que quebra o dedo, uma coisa e outra, sente doer mais em alguns períodos dela. Assim, ela é um astro, como ela está próximo da Terra, ela tem energia. Dependendo do movimento de translação e rotação da Terra, essa energia muda. E acaba nos influenciando, de alguma forma ou de outra. Mas não chega a ser um nível assim que vamos dizer, você vai se tornar outra pessoa, vai mudar a tua vida para melhor, ou para muito pior, ou para muito melhor. Vamos colocar assim, não vai melhorar muito a tua vida, nem vai piorar muito a sua vida. Alguns detalhes só, né? Nada assim surpreendente. É questão só de movimento de translação e de rotação da Terra, nada mais do que isso. É bem simples assim. É que tem umas pessoas que exageram, tem muitos mitos, né, a respeito da Lua, né? Muitos mitos.
e ela faz parte da nossa história também, da mitologia humana. Só isso, mas nada demais, não. Nada que nós devemos nos preocupar. Vamos colocar assim. Nada que nós devemos nos preocupar. Bom, meu irmão, fique à vontade. Eu aqui agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, esclarecendo muitas coisas que um lado da ciência simplesmente anula. Ignora. E ignora também, exatamente. Então, assim, é enriquecedor. Cada vez que eu encontro, que eu falo com você, eles ignoram, mascaram e perseguem. Tem mais essa. Não gosta que falem também. É verdade. Porque desperta, né? Exatamente, porque desperta o mundo para novas possibilidades e para a verdade, né? Porque esse é o nosso compromisso. Então, a gente estuda, a gente pesquisa para trazer essas informações com vários dados. Aqui foi um bate-papo. Na minha live eu dou mais dados. Tem gente que fala assim, Demis, você é muito técnico, você mostra um monte de nome, um monte de coisa. Mas tem que ser assim, até pela credibilidade. Exatamente, é necessário, é fundamental o que você fala. Então, a gente apresenta vários dados. Aqui foi mais um bate-papo descontraído, assim, diferente. Mas quando eu faço a live mesmo, eu mostro um monte de dados, um monte de coisa, nomes, etc. Nomes, números. Cito vários livros, cientistas, né, que corroboram com essa tese e tudo mais, para respaldar aquilo que a gente está falando, né? Isso é muito importante. É uma verdadeira aula. Se você está vendo isso e você está falando assim, nossa, mas isso é muito para minha cabeça, estude. Não tenha preconceito. Não tenha preconceito. Vai pesquisar, que de repente você vai, olha, será que isso tem a ver mesmo? Porque quando foi apresentado para mim, quando eu era garoto, a gente via uma coisa, a gente fica assim, mas será que é verdade? Não, então vamos pesquisar, né? Pesquisa e prove por si mesmo. Porque assim, se você não pesquisa, você simplesmente está sendo guiado pela opinião dos outros. Porque o que está aí, o que a mídia mostra, é a opinião dos outros, não é a sua opinião. Eles estão falando para você que é verdade, então você está confiando neles. Então não é melhor você confiar em si mesmo? Então vamos pesquisar. Não é muito melhor? Pesquisar justamente e para você ter certeza da verdade. Né? Essa sede de busca do conhecimento e da verdade que o pessoal foi apagado, né? Infelizmente o sistema se programou em fazer isso com maestria. Né? Exatamente. Então, isso aí é fundamental, né? Então, vamos ter essa sede de conhecimento, procurar entender as coisas. Acho que essa mensagem que eu falei sobre a fraternidade branca é sensacional. Então, o que é a fraternidade branca? São 7 raios. Eles representam como se fossem os 7 anjos. Na verdade, eles são os anjos da Terra. Porque os anjos mesmo que vivem no céu são os anjos da galáxia inteira, do universo, do hiperespaço. Então, a fraternidade branca é como se fosse os 7 anjos, né, dos 7 raios do planeta Terra, entendeu? Que guardam, que são os guardiões do planeta Terra. Os mestres ascensos são almas muito evoluídas, de homens também, que viveram nesse planeta. Eles são os mestres ascensos. E tem os discípulos. Quem são os seus discípulos? Os discípulos são os discípulos dos mestres. Estão ascendendo, estão caminhando para ser um mestre ascenso também. Esta comunidade pronta é que puxa, que atrai o planeta Terra para Tara, na 5D, e assim por diante na 7D, Gaia. Vocês estão entendendo? Então, isso é feito por escala. Então, é uma escala progressiva. Tá ok, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido isso, que é uma mensagem muito interessante para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, se a comunidade dos mestres ascensos, agora que ela se completou, isso é um pré-requisito. Então, a transição planetária não ocorre se isso não acontecer. E recentemente isso aconteceu. Então, a ascensão espiritual humana é importante, porque nós precisamos de pessoas muito elevadas, porque as pessoas muito elevadas acabam atraindo, elas colocam uma corda, como se fosse uma corda, entendeu? Elas jogam uma corda para a humanidade, para puxar a humanidade para a Era Dourada, entendeu? Eles vão nos atraindo, eles vão puxando o planeta até a transição planetária. Então, essa é uma mensagem bem legal, queria trazer para vocês. É uma novidade, nunca falei isso, primeira vez, primeira mão, viu? Primeiro canal Obrigado. A gente está passando essa informação, tá ok? Muito bom. Meu irmão, muito obrigado. A gratidão é minha. Manda um abraço aí para ele. Inscreva no canal do Eli Jones, eu tenho uma grande consideração pelo Eli Jones. Eli Jones é nosso amigo, nosso parceiro já há muito tempo. Né? Gratidão por tudo. Sucesso para você, sucesso para nós, sucesso para o mundo.
para todos Pra nós. todos nós, é verdade. Para o mundo também, porque a humanidade precisa muito. E eu quero me desculpar, porque no começo não falei sobre a patroa, que é a produção do Mundo Secreto, a pessoa que está do seu lado Ver esses toda hora. detalhes, mas no final dá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai já baixar essa live Ok. e vai estar disponível no nosso canal, tá? Verdade. Já vai estar disponível na plataforma do YouTube, tanto sua quanto a minha, né? Gratidão, meu irmão. Muito bom mesmo. E até uma próxima, se assim o papai nos permitir, ok? Com certeza, com certeza. Forte abraço, meu irmão. Gratidão. Tchau, gente. Obrigado e até a próxima Fé no Pai, no programa aqui no nosso canal Elis Jones Apresenta e também com o nosso amigo Denis Viana, do Mundo Secreto, ok? Tchau!